Muito bem, nós estamos aqui no podcast. Agora o tema é segurança pública. E eu tenho o prazer e a honra de receber aqui dois amigos, o Fernando Idel e o Bruno César Meirinho. O Fernando Idel é doutor em Direito pela PUC, mestre em Direito Processual pela PUC, né? Professor dos cursos de pós-graduação, Direito Penal, graduação também em Direito da Escola Paulista de Direito, e tem experiência na área de Direito, ênfase em Direito Penal, atuando especialmente nas áreas do Direito Penal Econômico e Anticorrupção. E o Bruno Meirinho, advogado especializado em contencioso e consultivo, trajetória profissional marcada pela dedicação e pela expertise, graduado pela renomada Universidade Federal do Paraná, se destacou tanto em sua atuação independente através do seu escritório próprio, quanto em sua colaboração junto ao Tribunal de Contas do Paraná. E eu vou dizer para você, Meirinho é meu amigo faz anos, e o Fernando é um meu advogado também, e de certa forma, tomo a liberdade de dizer que é um pouco meu amigo também, porque eu gosto dele, não sei se ele é recíproco, mas eu gosto dos dois. Então, é uma conversa bacana que eu vou ter a liberdade de perguntar coisas do seguinte tipo. Segurança pública, política pública, detalhes de tudo isso. Nós estamos bem, quem começa? Nós estamos bem, eu estou vendo aí na Baixada Santista uma mortalidade gigantesca, uma mortandade ou mortalidade, conceitualmente é diferente, né? Mas a polícia está matando, está pegando bandido e matando. É esse o caminho, Fernando Idel? É esse o caminho? Bruno Meirinho, vou começar por aí? Começa com o Fernando Idel, por favor. Bom, primeiro eu agradeço o convite, para mim é uma alegria estar aqui. Meu amigo José Manuel, sim, e meu colega e companheiro de longa data também, Bruno Meirinho. Acho que a gente precisa... a tarefa daqueles que pretendem enxergar a segurança pública para além da superficialidade, para além das soluções fáceis e ilusórias, é muitas vezes uma tarefa inglória, né? Porque a extrema-direita busca soluções simples para uma realidade complexa. E a solução mais simples é essa, é o recrudescimento do direito penal, é a atuação mais severa e violenta na ponta da polícia militar, é a atuação do judiciário como um agente, não de justiça, mas de segurança pública, de impor penas, de segregar a pessoa. Isso é uma tarefa, esse é um discurso, né, muito mais simples. Mas se a gente for analisar o problema na raiz, a gente vai ver que, primeiro, né, a gente tem que partir de algumas premissas. Primeiro, o sistema que a gente vive hoje, o sistema penal que a gente vive hoje, o sistema de justiça criminal que a gente vive, ele é absolutamente irracional, né? Acho que essa é a primeira premissa que eu queria colocar aqui. A irracionalidade do sistema criminal. A gente pode ter modelos mais ou menos autoritários que atendam uma lógica. Por exemplo, um sistema que tenha por base a pena de morte ou a prisão perpétua, na minha percepção, é autoritário, é uma forma tirânica que a gente superou ao longo do nosso desenvolvimento civilizatório, mas esse sistema ainda tem uma lógica. A lógica de tratar o criminoso como alguém que não pode conviver em sociedade e, por isso, ele vai ser eliminado do convívio social. Seja com uma prisão perpétua, seja com uma pena de morte. Isso é uma lógica extremamente autoritária na minha percepção, mas é uma lógica. O que a gente faz tem lógica. O que a gente faz? A gente prende uma grande massa de jovens excluídos, né, excluídos de oportunidades da vida, joga essa grande massa numa cadeia, onde ele é obrigado a se matricular numa organização criminosa para sobreviver, e seja em 3, 4, 5, 6 anos, ele vai sair. Ele vai sair. Então, Sim. Ele vai sair como alguém já matriculado no crime, alguém já afiliado a uma organização criminosa, se não era antes, né? E nesse sistema, a gente só alimenta a força das organizações criminosas, a gente alimenta, dá mão de obra e dá recursos para essas facções. Então, eu acho que a premissa inicial e básica que a gente tem que analisar será que a gente continua aprendendo mais pessoas, jogando para dentro desse sistema para continuar fomentando essa lógica, né?
Claro que todo raciocínio crítico tem que partir daí. Mas, eu também não quero consumir muito, mas só nessa minha fala inicial, a gente também não pode criticar isso e falar, tá bom, então do jeito que tá, não tem mais o que fazer. Por quê? Porque eu acho que a segunda premissa que a gente tem que ter é que a criminalidade afeta todos nós, mas ela afeta principalmente o mais pobre. Porque, veja, a gente que tem um privilégio nesse sistema que a gente vive, privilégio de comprar onde a gente quer morar, de comer o que a gente quer comer, de viajar para onde a gente quer viajar. Isso é uma vida de privilégio que a gente tem na nossa realidade. A gente que tem esses privilégios, a gente é vítima de criminalidade, sim. Mas para a gente, o cara vai roubar, vai furtar meu celular. Eu vou comprar outro celular. Eu vou comprar um outro melhor ainda, porque o meu já está ficando meio velho, mas eu não compro outro, porque ele ainda está funcionando. Eu vou comprar. Eu vou ficar aborrecido, vou me sentir lesado, mas eu vou comprar outro. Né? É claro que existem episódios de violência, mas são pontuais. A criminalidade ordinária mesmo, ela afeta muito mais os menos favorecidos. Porque o cara está no ponto de ônibus, o sujeito leva o celular dele, ele vai ter um cargo para ele comprar o celular. Então é um problema que afeta a todos e afeta cotidianamente a vida das pessoas e, notadamente, das pessoas menos favorecidas. Né? Então, eu acho que o nosso debate tem que ser tanto crítico, né, mas também propositivo. Por quê? Porque a criminalidade incomoda todos e incomoda especialmente aqueles que a maioria da população, né, que está sendo vítima tanto de um furto de um celular no ponto de ônibus, no meio da rua, quanto de crimes patrimoniais que levam um pouco que essas pessoas têm. Então, aqui a gente tem que caminhar sobre essas duas bases. Criticar, mas também propor. Propor, perfeito. Esse é o objetivo mesmo. Fernando, muito legal. Bruno Meirinho, a questão da política pública, né, da falta de uma política pública mais abrangente. É isso, Meirinho? Muito bem colocado, Zé. Primeiramente, agradecer aqui pelo convite do meu amigo José Manuel, de tantos anos, e também a satisfação de estar juntamente com o Dr. Fernando Idel, que ao longo dessa caminhada do próprio José Manuel, eu conheci e conheci o seu trabalho. Zé, eu acho que o tema, como você trouxe, né, a questão da mortalidade ou da mortandade, né, primeiramente apenas nesse tema da informação, né, a mortalidade normalmente a gente usa como uma informação sem juízo de valor, né, uma quantidade de pessoas que morrem, né, e mortandade já é uma expressão que tem um julgamento. Isso é muito negativo o que está acontecendo, esse grande número de mortes, né, uma mortandade, um genocídio, certo? Então, a mortandade sempre expressa esse sentido de coletividade que está sofrendo uma violência. O tema da segurança pública, primeiramente, temos que ver que ele lida com algo que é o sintoma de uma sociedade. Não é uma questão em si, mas um sintoma de problemas mais profundos. É como uma enxaqueca. Se no nosso corpo nós estamos sentindo uma dor lancinante, uma enxaqueca, uma dor de cabeça, a gente pode tomar um analgésico. Mas se a causa dessa dor for um problema profundo, o analgésico vai fazer efeito, depois que acabar o efeito do analgésico, a dor vai voltar. E quando a gente fala de segurança pública, nós estamos falando do analgésico, que é a polícia na rua, que é o encarceramento. Isso é analgésico. Isso eu estou, naquele momento imediato, eu estou aprisionando aquela situação, aquela circunstância, aquela pessoa que causa um sentimento de insegurança. Ou eu estou dando uma política preventiva, de vigilância ostensiva, para que não haja o sentimento de insegurança. Mas nós não podemos nos contentar com o analgésico, e nós não podemos também tratar a segurança pública na perspectiva da vingança, que segurança pública é um modo de me vingar daqueles que ameaçaram a tranquilidade social.
Essas duas perspectivas fazem com que, ou seja, eu não tratar como apenas um analgésico e não considerar que a segurança pública deva ser um instrumento de vingança, me faz olhar para o que está acontecendo nessa sociedade, uma sociedade desestruturada em vários sentidos morais, de desarticulação, desorganização comunitária, coletiva, de sentimento de pertencimento, de uma sociedade que tem desigualdades sociais, tem uma série de injustiças, uma série de problemas graves na exploração do trabalho, na questão do desemprego, na questão da crise econômica, social e de diversas dimensões que nós vivemos, e que uma das repercussões disso é a violência na sociedade, a insegurança que nós vivemos. Então, para além de ter uma política de segurança pública que seja propositiva, que enfrente o problema imediato como um analgésico, nós precisamos muito procurar na raiz desses problemas e construir uma sociedade mais equilibrada, de oportunidades, uma sociedade de integração e de sentimento de pertencimento que faça com que as pessoas também recuperem os seus sentidos de dignidade e de valores morais. Eu acho, Zé, você sabe que sou um socialista. É um sentimento, um pensamento que compartilhamos, né? Você também, um militante socialista de muito tempo. E como socialista, eu vejo muitos problemas no sistema capitalista. Eu acho que o sistema capitalista, que instaura um processo de competição, de exploração do outro a qualquer custo, e um processo focado, conduzido pelo imperialismo, que vem aqui e estabelece as suas formas de governar, que são injustas, são corruptas, um sistema capitalista em que você vê o crime sendo cometido pelas mais altas autoridades, é um sistema que corrói os valores morais dessa sociedade. E essa sociedade ela vai entrando na linha de que vale tudo, vale qualquer coisa para obter os resultados que você queira. E aí isso que está na raiz do enfraquecimento dos valores morais que dá origem à violência e à insegurança pública. Veja, o Merinho faz uma análise geral, o doutor Idel fez uma análise geral, os dois apontam na direção de separar causas de efeitos. Os efeitos que nós estamos vendo aí são trágicos e as causas são variadas, né? A sociedade desestruturada, um sistema penal contraditório, confuso, e o analgésico é aplicado naquele momento emergente, como você falou, né? Idel, você que falou bastante na questão da crítica e da proposição. Para sair desse buraco, claro que a gente não vai em 10 minutos desenhar uma solução de uma questão tão complexa e tão multifacetada quanto esta. Mas assim, em linhas gerais, para começar a construir alguma coisa diferente dessa e botar no lugar disso, isso aí está um caos e está só piorando dia a dia. O que você faria, Idel? Eu penso que o primeiro passo é a gente enxergar que as soluções fáceis que são vendidas são ilusões, né? Então, e não vou restringir a minha crítica à extrema-direita, porque muitas vezes adota o punitivismo inconsequente da mesma forma, né? Há um grande movimento na sociedade de associar o recrudescimento do direito penal a uma redução da criminalidade, né? Então, tá tendo muito crime, o que você faz? Pune mais, aumenta as penas. A gente existiu um movimento aí de aumentar a pena máxima, né? Antes, o máximo que se cumpria de pena era 30 anos. Recentemente, se alterou para 40. Qual foi o impacto disso na criminalidade? Deixou de acontecer mais crime por conta disso, né? Tá óbvio, é só olhar o que a gente viu, né?
Então, além disso, né, a polícia tem que ser mais violenta. Então, a polícia, câmera não, porque a câmera vai inibir a atitude do policial, o policial tem que ter enfrentamento. Esse tipo de solução, eu acho que para a gente começar a pensar em soluções que funcionam, a gente primeiro tem que enxergar o que funciona e o que é ilusório. Porque, por mais que seja ilusório, o marketing é muito bom disso, porque, de um lado, não, eu estou fazendo alguma coisa, estou criando mais crime, estou aumentando a pena, o policial está matando gente, então a criminalidade vai diminuir. O discurso tem um marketing, tem um apelo de marketing muito bom. Mas se a gente olhar para efetivamente o que acontece, a gente não é por aí o caminho, né? Não é por aí o caminho. Por quê? Porque você joga as pessoas dentro da cadeia e ela vai sair, bicho. Foi por isso que eu quis começar falando aqui que é um problema ilusório. Por quê? Porque a pena no Brasil, a pena de prisão, especialmente no Brasil, ela é sempre durante um intervalo de tempo. Ela não é perpétua e ela não é de morte. Então, a menos que você pode estar lá dentro, né? O que é ilegal. Então, falando da legalidade. Se você jogar o cara lá, ele vai sair. E vai sair como? Vai sair pior. Né? É evidente que ele vai sair pior. Ninguém que passou, que conhece minimamente a realidade do sistema carcerário, acha que é possível a pessoa melhorar ali dentro. Ela só piora. Né? Então, primeiro passo, a gente começar a enxergar que as soluções são ilusórias. E é muito difícil. Para a gente superar, é muito difícil, cara. Porque, como eu disse também na minha fala inicial, que as maiores, onde tem mais vítimas dessa criminalidade cotidiana, eram as camadas mais excluídas mesmo da população. É o cara que tem o celular dele furtado, por um cara que mora perto dele ali, por a realidade que está dele ali, e ele vai ter que esperar mais um mês de salário para poder comprar um novo celular, e ele vai ficando com ódio daquilo. Sim. Ele fala, eu ralo o dia inteiro, não consigo, o cara vem e toma um pouco que eu tenho. Sim. Então, o discurso de marketing muito forte. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Claro, como você mesmo disse, não vamos aqui em um papo de 10, 15 minutos. Não dá. Segurança pública. Porém, eu acho que há medidas, há caminhos que a gente precisa e percorrer, né? Pelo menos começar. Primeiro, retomar o controle das prisões. O Estado precisa do controle das prisões. Hoje é um sistema prisional controlado, dominado pelo crime organizado. Então, se o Estado não tem controle da prisão, ele joga as pessoas que cometeram crime, o Estado está falido. Né? Então, acho que a primeira mensagem que eu queria deixar é: o Estado precisa retomar o controle. E como que faz para retomar o controle da prisão? Primeiro, parar de prender tanta gente por crime não violento. E diminuir o número de pessoas que controlar. Né? Você tem que diminuir essa massa. Não vai ter que aumentar, não. Tem que diminuir o número de pessoas. Tem que prender só quem tem que estar preso, bicho. Crime de momento, com pena grave. Então, acho que esse é um primeiro caminho que eu queria deixar aqui para a nossa reflexão. Saber o que fazer com as prisões no Brasil. Quer dizer, o que é prisão? Quer dizer, o cara que está preso para cumprir pena, para ser para ter a tal da ressocialização, né? Pode ser que aconteça, seria o caso, né? Mas não é tão fácil. Mas, por exemplo, nós socialistas, muito obrigado pela lembrança disso, sempre da área que nós atuamos ideologicamente, somos acusados sempre de dizer, vocês facilitam a vida do maconheiro. Maconheiro tem... Isso é uma tremenda bobagem, mas que a direita usa muito, né? E acaba prendendo uma porção de gente com porte de pouca porção de entorpecente. Como resolver isso, na tua opinião, Meirinho? Como é que resolve? Porque tem que diminuir pouco a população carcerária também, prender quem tem que ser preso para valer e manter na prisão, não numa escola pior do crime dentro da cadeia do que fora da cadeia. É isso, né? Como é que faz com esse negócio da maconha, na sua opinião? E é um debate grande na sociedade, né? Claro. Veja, eu acho que existe a questão, né, de você tornar crime, né, coisas que não deveriam ser crimes, e isso ser uma via de escape também para o próprio sistema de segurança pública deixar de enfrentar os problemas mais importantes, né?
Tem aquele filme Caramuru, A Invenção do Brasil, filme da Globo, que tem o Selton Mello, né? E o Selton Mello, ele tá vindo para o Brasil. Na época, a gente sabe que na história da colonização, muitas pessoas eram mandadas para o Brasil porque estavam cumprindo pena em Portugal, e uma das penas era o degredo, né? O degredo era você ser mandado para lá. A mesma coisa que aconteceu na Austrália, com degredados ingleses que eram mandados para a Austrália, né? Era uma forma de povoar esse novo mundo que as pessoas não queriam ir para esses territórios distantes, então mandavam pessoas meio forçadas, né? E aí o Selton Mello faz um personagem nesse filme que é um cara que está vindo para cá porque ele cometeu um crime. E ele cometeu o crime de propósito para poder vir para o Brasil. E era um crime bem besta, assim. Ele diz assim: eu me tranquei dentro de casa com a chave do lado de fora. A pessoa até fala: pô, mas isso é um crime? Ele falou: é um crime. Eu olhei lá no Código Penal e tinha esse crime. Então, como eu queria vir para o Brasil, eu cometi esse crime. Com o tempo, né? Vai tendo esses códigos penais, eles vão tendo crimes que são absurdos, né? Até alguns anos atrás havia o crime, e o Dr. Fernando Idal vai me ajudar com isso também, o crime de rapto, né? Que era um crime relacionado ao homem que levava a filha de uma família sem autorização da família. Isso era um rapto, né? Mas isso era um crime que caiu em desuso, porque as pessoas se casam e não pedem anuência para os pais para casar com a filha e tal. Ou seja, vão tendo crimes que não fazem sentido para os padrões da sociedade. Um crime relacionado ao uso de entorpecentes e relacionado ao uso da maconha, especificamente, hoje é muito debatido na sociedade que os efeitos desse entorpecente são muito similares ou até mais brandos do que o do uso de álcool, né? Então, se o álcool é legalizado, é uma bebida lícita e até causa tem alguns efeitos colaterais piores, né, no sistema do fígado, a dependência do álcool, por exemplo, se discute que é muito mais grave, causa muito mais efeitos danosos ao dependente do que uma eventual dependência da maconha, né? Alguns até dizem que não haveria e tal. Ou seja, do ponto de vista químico, do ponto de vista biológico, não teria razão para você ter uma bebida lícita e você proibir o uso da maconha, né? Então, se diz que a criminalização da maconha é uma criminalização estritamente social, porque ela é voltada para perseguir determinadas comunidades, populações marginalizadas e tal, sem ter um motivo mais relevante para persegui-las, você as persegue porque elas fumam maconha, né? Então, diante dessa perspectiva, ou seja, se isso é um crime que serve para perseguir uma comunidade, uma parte da sociedade mais vulnerabilizada, então não deveria ser crime, você deveria defender a descriminalização. Mas ninguém, com isso, nega o fato de que as drogas, como um todo, e o tráfico de drogas seja um problema, né? Seja um problema da segurança pública. É dentro do tráfico de drogas que existem tráficos de armas, que existe violência praticada em comunidades também, e até mesmo a legalização de determinadas drogas, como a maconha, com menos impacto nocivo na saúde, poderia ser algo a diminuir o tráfico, porque se isso se tornar lícito ou se pelo menos não houver tráfico dessa droga, você diminui a ocorrência da criminalidade. Então, eu penso que isso tem a ver com a política de segurança pública como um todo, porque é até muito mais prático para o sistema de segurança pública perseguir uma comunidade vulnerável em razão do uso de drogas do que investigar um homicídio, do que investigar um crime contra a vida, um sequestro, crimes mais violentos, né? Então, aquele sistema, aquele grupo de policiais, aquela estrutura de polícia de segurança pública fica tão concentrada em perseguir usuários de drogas que
não tem tempo, não tem energia para perseguir aqueles crimes que a sociedade clama pela solução. E eu acho que isso é algo que tem que ser olhado com muita atenção, porque o crime, a segurança pública, muitas vezes se torna um negócio. Existem cidades, localidades e tal, por exemplo, onde você pode ter uma residência ali naquela localidade e, de repente, a sua residência é roubada, é furtada. Não tem ninguém em casa e alguém entrou lá na sua casa. Aí depois alguém passa lá e fala, olha, você deveria ter um sistema de vigilância privada na sua residência para você não ser vítima dos furtos. Aí você contrata um sistema de segurança privada e a sua casa não é mais furtada. Mas, às vezes, e me ocorre a hipótese de que haja um esquema do próprio serviço de vigilância privada com a criminalidade. Faz o roubo naquela casa, faz o furto naquela casa, para aquela casa contratar o nosso sistema de vigilância. É o futuro cliente. É a lógica da milícia, né? A lógica que se falou com as milícias e tal. Ou seja, você cria um mercado privado de segurança para você poder vender a segurança para os cidadãos. Hoje em dia, você passa nos bairros, nas grandes cidades, você tem lá centenas e centenas de empresas de vigilância em cada uma das casas, com aquelas plaquinhas e tal, porque hoje a segurança pública também se tornou um negócio. Assim como nós temos visto, para concluir aqui, já a minha fala, né, Zé? Que você está me pedindo a palavra, mas para concluir, tenho visto aqui a discussão em nível nacional da privatização de presídios, né? Dos presídios virarem um negócio. Então, eu fico pensando, em vez de você diminuir a criminalidade, enfrentar a causa do problema, você está transformando esse problema num negócio. Empresas privadas, de presídios privados, e isso é que eu creio que pode estar na raiz também da criação de alguns crimes. Eu quero aproveitar e passar para o Fernando Idel. A Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, a Constituinte Cidadã, né, de Ulisses Guimarães e daqueles constituintes daquela época, diz que segurança pública um dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos nós. Diz isso, de forma clara. Aí quando eu leio isso, fico pensando na Cracolândia. O que fazer com uma Cracolândia da vida, hein, Fernando Idel? Eu estou vendo que ela muda de um lugar para o outro, né? Pressão ali, ela muda, espalha. E as Cracolândias estão indo para o interior também, estão indo para o litoral também. Eu estou vendo a presença de situações muito parecidas com esse tipo de crime em bando, né? Me parece isso. Eu tenho pena dessas pessoas, mas eu fico imaginando o que deve ter ali do lado uma Cracolândia, como é que é isso? Comércio, por exemplo, na região central de São Paulo, sofre demais, especialmente aquela região onde se vendia antigamente equipamentos eletrônicos, né? Ali na Santa Ifigênia, aquela região toda, houve uma decadência gigantesca, né? Como é que resolve isso, hein, na tua opinião? De novo, uma pinceladinha só. Eu acho que a Cracolândia é um laboratório para a gente expandir o raciocínio, para a gente ver como a coisa funciona mesmo. Né? Porque aqui em São Paulo a gente enfrenta pelo espalhamento. Né? Antes era concentrada, agora o prefeito espalhou e diz que espalhou. Né? Agora tem várias mini Cracolândias. Mas aí, nesse modelo de Cracolândia, de zonas onde as pessoas ali já estão abandonadas na própria sorte, vivem consumindo droga, né? Fica muito claro que o problema a ser combatido pelo direito penal, pela criminalização, a ser enfrentado pelo direito penal, não é o usuário. O problema é o traficante. Como é que a droga chega até ele? Ele lá é um nóia, que já está o zumbi do crack. Como que a droga chega até ele? Será que o Estado não tem condições de impedir que a droga chegue até o viciado, num ambiente que já sabe, todo mundo sabe que o cara fica usando droga, que está à luz do dia e nem o Estado não consegue impedir. Será que o Estado não consegue? Ou será que o Estado não quer? Né? E aí eu coloco aqui uma notícia que saiu ontem, né? Um integrante do PCC
teve aí pelos Estados Unidos, teve bloqueado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a quantia de 1 bilhão, não de milhão, de 1 bilhão de reais. Então, é isso que acontece quando a gente combate a guerra às drogas que a gente tem do jeito que a gente faz. Por quê? A gente prende um monte de Zé Ruela, de traficantezinho pequeno, muitas vezes é um usuário que estava com um pouco mais de droga e colocou outro lado como traficante, e fornece mão de obra e recursos para os grandes traficantes, né, que continuam mandando no sistema carcerário e hoje em dia já espraiando para a política. A gente está há passos caminhando para um lado. Os grandes traficantes, as controlando não só mais os presídios, mas também as estruturas do Estado. Né? Então, a gente faz de forma irracional, mas a gente faz de forma irracional no macro também. Né? A gente pune quem devia estar sendo, na verdade, não pune pelo direito criminal, mas tratado por uma outra funcionalidade do Estado, e a gente privilegia, beneficia, enriquece e empodera os grandes traficantes. Para encerrar, então, obrigado, Fernando Del. Para encerrar, Bruno, eu estava falando do quanto você caiu, Fernando, eu disse o seguinte: quando eu penso na Cracolândia, eu penso nos direitos humanos, penso nos direitos fundamentais, a gente tem que proteger isso. E outra hora a gente vai discutir também, vou trazer especialistas para discutir aqui a questão da saúde mental. E o Brasil também não respeita a questão da saúde mental. Essas pessoas precisam de um tratamento, precisam ter um tratamento respeitoso, humano e sério, né, e continuado, e não resolver na base da violência, porque também não se resolve. É isso que é a pergunta final para você, Meirinho. Tem que ter inteligência, né, Zé? Tem que, como disse o doutor Fernando, não é possível que o Estado não tenha condições de identificar como que a droga chega no usuário, lá no sistema da Cracolândia, como é que existe o traficante, como é que existe todo esse mercado. Então, o Estado tem condições de saber isso tudo, tem condições de monitorar essa situação e de que a solução não seja simplesmente uma solução de violência, né? Então, você ter mecanismos de acolhimento, criação de estruturas de tirar aquelas pessoas dessa situação de desalento, né? Porque aquelas pessoas estão ali, em primeiro lugar, por um profundo desalento, uma profunda depressão dessa sociedade em crise que nós vivemos, né? Então, novamente, a Cracolândia é um sintoma dessa sociedade. Os Estados Unidos vivem esse problema também, né? Na região da Califórnia, grandes metrópoles estão repletas de usuários de heroína nas ruas, né? Há uma epidemia de drogas sintéticas nos Estados Unidos que tem levado pessoas para a total dependência e total destruição das suas vidas, da sua dignidade. Isso é fruto tanto de um mercado desses produtos químicos ilícitos, né, que induzem dependência, como também do próprio desalento social dessas pessoas que existe, portanto, tanto num país como o Brasil, que é um país da periferia do mundo, como no próprio império, né, nas cidades grandes das metrópoles americanas. Isso significa que nós precisamos ter um novo modelo de sociedade, em primeiro lugar, né? E, portanto, a gente tem que olhar para essa causa. Mas, olhando imediatamente para aquele sintoma, tratar com inteligência, com uma visão sistêmica, uma visão de direitos humanos, uma visão que esteja atenta à saúde mental, né? E que não trate apenas a dor com o analgésico, não seja apenas um analgésico, mas também seja uma forma de nós nos construirmos enquanto sociedade. Perfeito. Eu vou agradecer, encerrando, agradecer a presença do Fernando Idel, doutor pela Universidade Católica de São Paulo, a PUC, mestre em Direito Processual também pela PUC, ao Bruno Meirinho, advogado especializado
questões de contenciosos e também consultivo, e atualmente fazendo doutorado pela importante Universidade Federal do Paraná. Os dois meus amigos, muito obrigado, foi um prazer, uma honra ter vocês, e a gente precisa discutir mais vezes, né? Esse tema de segurança é um tema extremamente difícil, complexo, árduo, e que vai exigir da gente sempre um esforço para tentar entender um pouquinho mais. Um abraço a vocês dois, muito obrigado. Abraço. Valeu, até a Abraço, próxima. obrigado, até mais. Abraço. Valeu pelo... Até mais. Até mais. Doutor Fernando, Obrigado. da equipe do podcast. Obrigado, abraço.